Você já teve a sensação de que o céu está em silêncio? De que suas orações batem no teto e voltam para você como um eco vazio? Já se ajoelhou com o coração em pedaços e depois de dizer: Deus, por favor, tudo o que ouviu foi o barulho ensurdecedor da própria respiração? E quando tudo dá errado, de uma vez só? Quando parece que o chão desaparece sob seus pés, que as portas se fecham uma após a outra, que o telefone não toca com boas notícias, que o exame médico vem com palavras que você tem medo de repetir, que a conta não fecha, que o relacionamento desmorona, que a confiança é traída, que os planos evaporam. O que você faz quando a vida não dói só em uma área, mas em todas? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você tenha chegado até este vídeo porque não aguenta mais fingir que está tudo bem. Talvez por fora você continue sorrindo, respondendo: está tudo certo, quando alguém pergunta, mas por dentro existe um grito. Um grito que ninguém ouve. Um grito que você mesmo tem tentado calar. E no meio desse caos, uma pergunta começa a crescer como uma sombra. Deus está me ouvindo? Você ora, você tenta acreditar. Você já repetiu promessas bíblicas, já ouviu mensagens sobre fé, já disse para si mesmo que vai passar. Mas quando as noites ficam longas demais e o travesseiro se torna testemunha silenciosa das suas lágrimas, a dúvida sussurra. Se Deus está ouvindo, por que Ele não responde? É sobre isso que nós vamos falar. É sobre isso que nós vamos orar. Mas não de forma superficial. Não com frases prontas. Não com respostas rasas. Vamos entrar juntos na dor. Vamos atravessar esse vale. E no meio da escuridão, vamos ouvir um eco antigo que atravessou séculos. Palavras que foram ditas a alguém que também estava cercado por ruínas. Jeremias. Você já pensou no cenário em que Deus falou com ele? Não era um momento de celebração. Não era um tempo de prosperidade. Jerusalém estava sitiada. O povo estava em crise. O medo estava nas ruas. A destruição parecia inevitável. E Jeremias estava preso, isolado, limitado, impedido de fazer o que sabia fazer. Ele não estava num monte com vista para o nascer do sol. Ele estava num pátio da guarda, sob vigilância, aparentemente derrotado. E é nesse contexto que Deus diz algo que ecoa até hoje. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim. Não é curioso? Deus não diz, resolva sozinho. Não diz, seja forte o suficiente. Não diz, pare de sentir. Ele diz, clama, grita, chama, invoca. Não fique em silêncio diante de mim. Mas como clamar quando estamos desesperados? Como orar quando as palavras parecem não sair? Como acreditar que Ele responde quando tudo ao redor grita o contrário? Talvez o seu desespero tenha nome. Talvez seja a perda de alguém que você amava. E a casa nunca mais foi a mesma. A cadeira vazia na mesa parece falar mais alto do que qualquer palavra. O cheiro da pessoa ainda está na memória. E você se pergunta: por que Deus? Talvez seja uma crise financeira que tirou seu sono. Você trabalha, se esforça, tenta manter a dignidade, mas as dívidas crescem como uma maré que não recua. Você já abriu a geladeira e sentiu um aperto no peito? Já olhou para seus filhos e pensou: eu não posso falhar com eles. Já sentiu vergonha de pedir ajuda? Talvez seja uma crise no casamento. Silêncios longos demais. Conversas que terminam em brigas. Olhares que já não se encontram. E você lembra do começo.
das promessas, dos sonhos compartilhados, e agora tudo parece tão distante. Você ora, mas sente que está orando sozinho, ou talvez seja algo dentro de você. Uma tristeza que não tem explicação clara, uma ansiedade constante, uma sensação de que você não é suficiente, que você não faz o bastante, que Deus deve estar decepcionado com você. Quando tudo dá errado, a fé é testada de uma maneira cruel. Não é a fé do culto de domingo. Não é a fé da música inspiradora. É a fé da madrugada. É a fé do silêncio. É a fé que continua falando com Deus, mesmo quando não sente nada. E é aqui que eu quero que você pare por um instante. Respire fundo. Não fuja dessa pergunta. Você ainda acredita que Deus está te ouvindo? Talvez a sua resposta sincera seja: eu não sei. E sabe o que é surpreendente? Deus não se assusta com essa resposta. Ele não se escandaliza com a sua dúvida. Ele não se ofende com a sua fraqueza. O convite de Jeremias 33. 3 não foi feito a alguém forte. Foi feito a alguém em confinamento, cercado por más notícias. Isso muda tudo, porque significa que o silêncio que você sente não é prova da ausência de Deus. O cenário de crise não é evidência de abandono. O fato de você estar preso a uma situação não significa que Deus deixou de agir. Mas então, por que dói tanto? Porque a resposta não vem no tempo que esperamos. Porque a cura demora. Porque a restauração não acontece imediatamente. Será que pode existir algo maior sendo construído enquanto tudo parece desmoronar? Imagine Jerusalém sitiada. Imagine o som dos inimigos do lado de fora. Imagine o medo dentro dos muros. Agora imagine Deus dizendo: eu vou te mostrar coisas grandes que você não sabe. Como acreditar nisso quando a cidade está à beira da destruição? Talvez hoje a sua cidade esteja em ruínas. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando: não sobrou nada. Não sobrou plano. Não sobrou força. Não sobrou esperança. Mas e se o convite ainda estiver de pé? E se no meio do seu pátio de prisão, Deus ainda estiver dizendo: clama a mim? Clamar não é repetir frases bonitas. Clamar é rasgar a alma diante de Deus. É dizer: eu não aguento mais. É admitir: eu estou com medo. É confessar: eu estou com raiva. É declarar: eu preciso de ti. Quantas vezes você tentou ser forte demais diante de Deus? Quantas vezes você filtrou suas emoções na oração, como se tivesse que impressioná-lo? Como se precisasse mostrar maturidade espiritual, enquanto por dentro estava quebrado? Deus não pede performance. Ele pede verdade. E talvez o seu primeiro passo hoje não seja entender o porquê da crise. Talvez seja simplesmente voltar a falar com Ele com honestidade. Sem máscara, sem discurso pronto, sem religiosidade. Deus, eu estou desesperado. Você consegue dizer isso? Existe algo libertador quando paramos de fingir, quando admitimos que não temos controle, quando reconhecemos que nossas estratégias falharam, que nossos recursos são limitados, que nossa força acabou. O desespero pode ser um lugar escuro, mas também pode ser o solo onde nasce uma oração mais profunda do que qualquer outra que você já fez. Porque quando tudo está bem, oramos por costume. Quando tudo dá errado, oramos por sobrevivência. E há uma diferença. Talvez você esteja em modo sobrevivência. Um dia de cada vez. Às vezes, uma hora de cada vez. E mesmo assim, você continua aqui. Continua respirando. Continua buscando. Continua ouvindo. Isso já diz algo sobre você.
Mesmo na dúvida, você ainda procura Deus. Mesmo na dor, você ainda quer acreditar. E se esse pequeno fio de fé for suficiente? Jeremias não tinha provas visíveis de que a situação mudaria. Ele tinha uma palavra. Só isso. Uma palavra no meio do caos. Você precisa de algo hoje, não uma solução completa. Talvez apenas uma palavra. Um sussurro no meio do barulho. Uma certeza no meio da confusão. E se essa palavra for: eu estou ouvindo? Deus está me ouvindo? Você pergunta: sim, mas talvez não da maneira que você espera. Talvez Ele esteja ouvindo não apenas as palavras que você pronuncia, mas os suspiros que você nem consegue transformar em frases. Talvez Ele esteja ouvindo o choro que você segura na frente dos outros. Talvez Ele esteja ouvindo o silêncio pesado que toma conta do seu quarto. Você acha que Ele não sabe? Que Ele não vê? Que Ele não percebe o nó na sua garganta quando você tenta ser forte? Se Ele foi capaz de falar com um profeta preso, cercado por ruínas, será que Ele não pode falar com você no meio da sua crise? Mas há algo que ainda precisamos enfrentar, porque existe uma parte do desespero que ninguém gosta de admitir. Às vezes, junto com a dor vem a culpa. A sensação de que talvez tudo isso esteja acontecendo porque você falhou, porque você errou, porque você não fez o suficiente. E então a oração fica ainda mais difícil. Porque não é só medo, é vergonha. Você já se sentiu assim, como se não tivesse o direito de pedir ajuda? Como se tivesse que resolver sozinho aquilo que ajudou a quebrar? Jeremias falava a um povo que havia errado, que havia se afastado, que colheu consequências. E ainda assim Deus diz: clama a mim. Isso não é impressionante? Mesmo quando há falhas, mesmo quando há escolhas ruins no passado, mesmo quando há arrependimento, o convite não é cancelado. Clama. Isso significa que o acesso não foi bloqueado, que o céu não fechou a porta, que a sua história não terminou na crise. Mas para entender o que Deus realmente promete em Jeremias 33, precisamos mergulhar mais fundo no que ele estava dizendo. E no que isso significa para você agora, exatamente neste momento. Porque existe algo nas próximas palavras que pode mudar a forma como você enxerga o seu desespero. Existe uma promessa ali que vai além da solução imediata. Algo que toca o invisível antes de transformar o visível. E é aí que a história começa a ficar ainda mais profunda. Existe uma parte do desespero que ninguém vê. É aquela que acontece por dentro. É quando você continua funcionando por fora, mas por dentro está desmoronando em silêncio. É quando você ainda levanta da cama, ainda responde mensagens, ainda trabalha, ainda conversa, mas há uma rachadura invisível atravessando sua alma. E você continua se perguntando: Deus está me ouvindo mesmo assim? Porque, vamos ser sinceros, quando tudo dá errado, não é só a situação externa que nos abala. É o conflito interno. É a batalha entre aquilo que você aprendeu sobre Deus e aquilo que você está sentindo agora. Você aprendeu que Ele é bom. Aprendeu que Ele cuida. Aprendeu que Ele responde oração. Mas quando a perda chega, quando a crise se instala, quando a notícia que você temia se confirma, tudo isso parece entrar em choque dentro de você. Como conciliar a bondade de Deus com o sofrimento que você está vivendo?
Jeremias estava preso quando recebeu aquela palavra: clama a mim e responder-te-ei. Mas pense comigo, ele era profeta, ele obedecia a Deus, ele falava a verdade, e ainda assim foi rejeitado, perseguido, isolado. Você já se sentiu assim? Tentou fazer o certo, tentou agir com integridade, tentou manter a fé, e mesmo assim colheu dor? Isso cria uma crise ainda maior, porque quando erramos, pelo menos conseguimos encontrar uma explicação. Mas quando sofremos, tentando acertar, a pergunta fica mais profunda: Deus, por quê? E talvez a sua dor esteja exatamente aí. Você não entende. Não entende por que aquela pessoa foi embora. Não entende por que a porta se fechou. Não entende por que a doença apareceu. Não entende por que, depois de tanto esforço, você parece ter voltado ao ponto zero. E a dúvida começa a sussurrar: será que Deus realmente está no controle? Será que Ele está vendo isso? Será que Ele está ouvindo o que eu estou orando? Em Jeremias 33, Deus não começa explicando tudo. Ele não entrega um relatório detalhado do futuro. Ele não diz: calma, daqui a 3 meses tudo se resolve. Ele simplesmente diz: clama a mim, e eu responderei. Isso é interessante, porque antes da resposta vir, antes da restauração acontecer, antes da cidade ser reconstruída, Deus convida ao relacionamento. Ele convida ao clamor. E se o maior milagre no meio da sua crise não for a solução imediata, mas a redescoberta da intimidade com Deus? Pense nisso. Quando tudo está estável, quando as contas estão pagas, quando o casamento vai bem, quando a saúde está firme, é fácil manter uma fé confortável. Mas quando o chão treme, quando você não tem garantias, quando a noite parece mais longa do que o dia, a sua oração muda de tom. Ela fica mais crua, mais sincera, mais urgente. Você já percebeu como a dor tira as máscaras? Você não ora bonito quando está desesperado. Você ora verdadeiro. Às vezes nem consegue formar frases completas. É só um Deus, seguido de silêncio e lágrimas. E você acha que isso não é suficiente? O apóstolo Paulo escreveu que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos, sons que não são palavras organizadas, sons que nascem da fraqueza. E se o seu gemido estiver sendo ouvido agora mesmo? Talvez você esteja passando por uma perda que mudou completamente o rumo da sua vida. A morte de alguém querido não é só uma ausência física. É um vazio que ecoa em cada canto da casa. É a memória que aparece em momentos inesperados. É a vontade de pegar o telefone e ligar, esquecendo por um segundo que não há mais quem atenda. Como orar no luto? Como dizer: seja feita a tua vontade, quando o coração queria tanto outra resposta? Ou talvez a sua perda seja diferente. A perda de um emprego. A perda de uma oportunidade. A perda de um sonho que você alimentou por anos. Ninguém faz velório de sonhos, mas eles também deixam luto. Você já chorou por algo que nunca chegou a acontecer? Já sentiu a dor de ver um plano cuidadosamente construído simplesmente desmoronar? E no meio disso, a pergunta volta: Deus, o Senhor está me ouvindo? Jeremias estava vendo sua cidade ser ameaçada. Ele amava aquele povo. Ele chorava por eles. Ele anunciou juízo, mas também carregava compaixão. E Deus, no meio daquela crise nacional, fala de restauração, fala de cura, fala de reconstrução. Mas perceba algo profundo: a promessa não anulava o processo. A cidade ainda enfrentaria consequências. Haveria destruição, haveria exílio,
A restauração viria, mas não seria instantânea. Isso talvez seja difícil de aceitar, mas é libertador quando entendemos. O fato de Deus ouvir sua oração não significa que Ele sempre interromperá o processo imediatamente. Às vezes, Ele sustenta você dentro do processo. Qual é o processo que você está vivendo agora? É um tratamento longo? É uma espera angustiante? É um período de escassez? É um silêncio que parece não acabar? Você gostaria que Deus simplesmente removesse tudo, não é? Que Ele apagasse a crise como quem apaga um erro no papel. Mas e se, em vez de apagar, Ele estiver escrevendo algo mais profundo na sua história? Quando Deus diz, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, Ele está apontando para algo além da visão limitada de Jeremias. Algo que ele ainda não conseguia enxergar do pátio da prisão. Talvez você também esteja vendo apenas as paredes ao seu redor, apenas as limitações, apenas os números negativos, apenas as ausências, apenas os diagnósticos, apenas as palavras duras que ouviu. Mas e se houver algo que você ainda não sabe? Algo que Deus já está fazendo nos bastidores? Algo que neste momento você não consegue compreender. Isso não é uma tentativa de minimizar sua dor. Sua dor é real. Seu medo é real. Seu cansaço é real. Mas a realidade do que você sente não anula a realidade de quem Deus é. E aqui está um ponto delicado. Às vezes, quando tudo dá errado, nossa imagem de Deus fica distorcida. Começamos a vê-lo como distante, frio, indiferente. Como se ele estivesse observando de longe, sem se importar. Mas pense em Jeremias. Deus fala com ele. Deus se aproxima. Deus se revela como o Senhor que fez a terra, que a formou e a estabeleceu. Ele começa lembrando quem ele é. Por que Deus faz isso? Porque quando a crise é grande demais, precisamos lembrar que Ele é maior. Você tem medido Deus pelo tamanho do seu problema? Ou tem medido seu problema pelo tamanho de Deus? Se você olhar apenas para a crise, ela parece imensa. Mas quando você volta os olhos para quem criou o universo, que sustenta estrelas no espaço, que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, a perspectiva começa a mudar. Não significa que a dor desaparece, mas significa que você não está enfrentando isso sozinho. Talvez o que esteja faltando na sua oração não seja mais palavras, mas uma lembrança. Lembrar quem Ele é. Lembrar o que Ele já fez na sua vida. Lembrar das vezes em que você pensou que não suportaria e suportou. Das vezes em que a resposta parecia impossível e ela veio. Você já atravessou desertos antes, não atravessou? Já enfrentou noites escuras que na época pareciam eternas. E aqui está você, ainda respirando, ainda buscando, ainda tentando crer. Isso não é insignificante. Mas eu sei que há momentos em que o passado não consola o presente. Porque a dor de agora é diferente, é mais intensa, é mais confusa. E você talvez esteja cansado de ouvir frases prontas. Então vamos ser honestos diante de Deus. Senhor, eu estou cansado. Você pode dizer isso? Pode admitir que sua fé está fraca? Que sua esperança está oscilando? Que às vezes você ora mais por obrigação do que por convicção? Jeremias foi chamado de profeta chorão. Ele escreveu lamentações. Ele expressou sua dor sem filtros. Ele questionou. Ele lamentou. Ele quase desistiu. E mesmo assim, Deus continuou falando com ele. Isso não te dá esperança? Se Deus continuou se revelando a um homem quebrado, Ele pode continuar se revelando a você. Se Deus não abandonou Jeremias na prisão,
Ele não vai abandonar você na sua crise. Mas existe uma decisão que você precisa tomar: continuar calado ou clamar, se fechar na amargura ou se abrir em oração, endurecer o coração ou derramá-lo diante de Deus. Clamar não muda apenas as circunstâncias. Clamar muda você. Quando você ora no desespero, algo começa a ser alinhado dentro de você. Não é mágica, não é instantâneo, mas é real. Sua alma começa a encontrar um ponto de apoio, um lugar seguro no meio da tempestade. E talvez seja isso que Deus esteja construindo agora. Um lugar seguro dentro de você. Uma fé que não depende apenas de resultados visíveis, mas da presença invisível dele. Você quer respostas? Eu sei. Você quer sinais claros. Você quer uma intervenção concreta. E talvez isso venha. Mas antes da intervenção externa, Deus muitas vezes trabalha na estrutura interna. Porque o que adianta resolver a crise se sua alma continua frágil? O que adianta restaurar a cidade se o coração permanece em ruínas? Jeremias 33 não é apenas sobre reconstrução física. É sobre restauração espiritual. É sobre um povo que precisaria aprender novamente a confiar, a depender, a buscar. Talvez esta crise esteja ensinando você a depender de uma forma que nunca dependeu antes. E eu sei que isso não é confortável. Ninguém escolhe o desespero como método de aprendizado. Mas às vezes é no limite que descobrimos a profundidade do cuidado de Deus. Você já percebeu como, nos momentos mais difíceis, pequenos sinais de cuidado se tornam gigantes? Uma palavra certa na hora certa. Uma ligação inesperada. Uma provisão que parecia improvável. Uma paz que não faz sentido humano. Isso não significa que tudo está resolvido, mas são como pequenas luzes no meio da noite. Indícios de que você não está esquecido. Deus está me ouvindo? Você pergunta novamente. Sim. Mesmo quando você não sente. Mesmo quando não vê. Mesmo quando não entende. Mas há algo ainda mais profundo em Jeremias 33 que precisamos enxergar. Algo que vai além de ouvir e responder. Algo que toca o propósito da sua dor, a redenção da sua história, a transformação do seu coração. Porque Deus não apenas promete responder, Ele promete revelar coisas que você ainda não sabe. Existe um momento no desespero em que você percebe que não aguenta mais lutar sozinho. Não é quando o problema começa, não é quando a primeira lágrima cai. É depois. É quando você já tentou ser forte, já tentou entender, já tentou resolver, já tentou se distrair, já tentou ignorar e nada funcionou. É quando você se vê no limite. E talvez seja exatamente aí que a revelação começa. Você passou por tudo isso se perguntando: Deus está me ouvindo? Mas agora a pergunta começa a mudar. E se Ele estiver usando essa dor para falar algo que você nunca conseguiria ouvir em tempos de conforto? Jeremias estava preso quando recebeu aquela palavra. Não foi libertado antes da promessa. Não viu a cidade restaurada antes de ouvir a voz de Deus. A revelação veio no confinamento. A promessa veio no caos. Isso muda a perspectiva, não muda? Talvez você esteja esperando que a paz venha depois que tudo se resolver. Mas e se a paz puder nascer antes? E se a revelação não depender da mudança externa, mas de uma transformação interna? Clama a mim, e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Coisas que você não sabe. Você já percebeu como o desespero nos deixa com a visão curta?
Nós só conseguimos enxergar o problema. Só conseguimos imaginar o pior cenário. A mente cria roteiros sombrios, possibilidades assustadoras. O coração acelera. O corpo sente. A ansiedade aperta o peito como uma mão invisível. E se houver algo que você ainda não sabe? Algo que Deus está preparando enquanto você pensa que tudo está acabando? Talvez a sua crise não seja o fim da sua história. Talvez seja uma transição dolorosa para algo que você nunca teria coragem de buscar por conta própria. Pense na perda. Quando você perdeu aquela pessoa, aquele trabalho, aquele relacionamento, aquele projeto, parecia que tudo tinha acabado. Parecia que uma parte de você foi arrancada. E foi mesmo. Perdas deixam cicatrizes. Mas as cicatrizes contam histórias de sobrevivência. Você está aqui. Mesmo machucado, você está aqui. Mesmo cansado, você ainda está buscando. Mesmo confuso, você ainda quer ouvir Deus. Isso já é uma revelação poderosa. O desespero não matou sua fé. Ele abalou, mas não destruiu. O que você espera que aconteça? Um trovão? Uma voz audível? Um milagre instantâneo? E se, em vez disso, o que vier for uma presença? Uma sensação de que você não está sozinho. Uma paz que não resolve tudo, mas sustenta você. Uma clareza que começa a reorganizar seus pensamentos. Às vezes, a resposta de Deus não é a remoção da tempestade, mas a âncora no meio dela. Jeremias precisava ouvir que havia algo além do cerco, além da prisão, além do caos político e espiritual. Deus fala de restauração, de reconstrução, de alegria voltando às ruas. Ele fala de cura. Cura. Talvez essa seja a palavra que você precisa hoje. Não apenas solução. Cura. Porque a crise não machuca só externamente. Ela fere por dentro. Fere sua confiança. Fere sua autoestima. Fere sua imagem de Deus. Fere sua esperança no futuro. Você já se sentiu quebrado por dentro? Como um vaso que caiu e foi colado às pressas, mas ainda carrega rachaduras visíveis. E se Deus não estiver apenas interessado em colar os pedaços, mas em fazer algo novo a partir deles? Existe um momento na jornada do desespero em que você percebe que não tem controle. E isso pode ser assustador, mas também pode ser libertador. Você não controla o tempo, não controla as decisões dos outros, não controla diagnósticos, não controla a economia, não controla o passado. Mas você pode escolher clamar. E quando você clama, você entrega o controle. Você diz: eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não posso, mas o Senhor pode. Essa entrega não é fraqueza, é maturidade espiritual. Talvez o clímax da sua dor esteja se transformando no início da sua rendição. E rendição não é desistir da vida, é desistir de lutar sozinho. Quantas noites você já passou tentando encontrar soluções na sua própria mente? Repassando conversas, calculando números, imaginando cenários, tentando prever cada detalhe. E no fim, você só ficou mais cansado. E se agora você simplesmente dissesse: Deus, eu confio no Senhor, mesmo sem entender. Isso parece impossível, parece forçado. Talvez, porque confiança não nasce do nada. Ela é construída. Mas pense nas vezes em que você já foi sustentado. Pense nas vezes em que algo improvável aconteceu.
Pense nas vezes em que você achou que não suportaria a dor e suportou. De onde veio essa força? Você pode ter dado outros nomes. Pode ter chamado de resistência, de instinto de sobrevivência. Mas e se fosse graça? Graça é o que sustenta quando você não tem forças próprias. Graça é o que levanta quando você quer ficar no chão. Graça é o que mantém seu coração batendo de esperança, mesmo quando sua mente está cheia de dúvidas. E aqui está a virada. Deus não está apenas ouvindo seu desespero. Ele está trabalhando nele. Sim, trabalhando nele. Ele está usando essa crise para moldar algo dentro de você que tempos de conforto nunca moldariam. Ele está aprofundando suas raízes. Ele está arrancando dependências frágeis. Ele está ensinando você a encontrá-lo não apenas nas bênçãos, mas na dor. Isso não significa que ele causou tudo. Vivemos em um mundo quebrado. Pessoas erram. Circunstâncias falham. O inesperado acontece. Mas nada disso é desperdiçado quando colocado nas mãos de Deus. Você já viu um artesão trabalhando a madeira? Ele lixa, corta, ajusta. Às vezes parece que está estragando a peça, mas ele enxerga o que ainda não está visível. E se Deus estiver vendo algo em você que você ainda não consegue ver? Coisas grandes e firmes que não sabes. Talvez a grande coisa não seja apenas uma porta que se abre. Talvez seja um caráter fortalecido, uma fé mais profunda, uma intimidade real com Deus. Talvez a coisa firme seja você. Sim, você. Talvez Deus esteja tornando você mais firme do que a própria circunstância que tenta te derrubar. Você percebe a diferença? Em vez de apenas remover a crise, Ele está construindo alguém capaz de atravessá-la. E isso muda tudo. Porque agora a pergunta deixa de ser apenas Deus, o Senhor vai me tirar disso? E passa a ser Deus, o que o Senhor quer formar em mim através disso? Essa pergunta é poderosa. Ela transforma a vítima em aprendiz. Transforma desespero em busca. Transforma a dor em altar. E quando você começa a orar assim, algo muda na atmosfera da sua alma. Você ainda chora, você ainda sente, você ainda enfrenta dificuldades. Mas há um fio de esperança mais sólido, uma convicção silenciosa de que sua história não terminou aqui. Jeremias não viu imediatamente o cumprimento total da promessa, mas ele recebeu a revelação. Ele recebeu a certeza de que Deus não havia abandonado o seu povo. E talvez o que você precise hoje não seja a solução completa, mas a certeza da presença. Você consegue imaginar atravessar essa crise sabendo profundamente que Deus está com você? Que cada lágrima é vista, que cada oração é ouvida, que cada suspiro é registrado. Isso não elimina a dor, mas muda a forma como você a carrega. Você deixa de carregar sozinho. E aqui, agora, eu quero que você faça algo simples. Onde você estiver por alguns segundos, pare. Feche os olhos se puder. Respire fundo e diga, ainda que baixinho: Deus, eu entrego. Não entregue só o problema. Entregue o medo. Entregue a culpa. Entregue a vergonha. Entregue a necessidade de entender tudo. Entrega é confiança prática. E talvez, neste exato momento, algo esteja sendo ajustado dentro de você. Uma chave virando, uma resistência cedendo, um peso sendo redistribuído.
Porque a revelação não é apenas sobre o que Deus fará lá fora. É sobre o que Ele já está fazendo aqui dentro. Você começou essa jornada perguntando se Ele está ouvindo. Agora talvez você esteja começando a perceber que Ele não apenas ouve. Ele responde. Às vezes com processos. Às vezes com silêncio formador. Às vezes com uma paz inexplicável. Mas Ele responde. E se essa crise for o cenário da sua maior aproximação com Deus? E se daqui a algum tempo você olhar para trás e perceber que foi exatamente no momento em que tudo deu errado que sua fé se tornou real? Isso não romantiza a dor, não diminui a perda, mas redime o processo. Você não é definido pela crise. Você não é definido pela perda. Você não é definido pelo que deu errado. Você é alguém que clama. E alguém que é ouvido. E há algo ainda mais profundo que precisamos encarar. Porque a promessa de Jeremias não termina na revelação. Ela aponta para a restauração, para a reconstrução, para a alegria voltando onde antes havia silêncio. E se o que Deus começou dentro de você for apenas o primeiro passo de algo maior que Ele também fará ao seu redor? Prepare seu coração, porque o que vem agora não é apenas sobrevivência, é reconstrução. E a forma como você atravessou o desespero vai determinar como você viverá a restauração. É isso que vamos abraçar na próxima etapa. Porque sua história ainda não terminou. E o melhor capítulo pode estar começando a ser escrito agora. Agora eu quero que você imagine algo comigo. Imagine que daqui a algum tempo você está olhando para trás para exatamente esse momento da sua vida. Para essa fase em que tudo parecia dar errado. Para esse período em que você se perguntou se Deus estava ouvindo. Para essas noites em que o travesseiro foi testemunha do seu choro. O que você gostaria de dizer sobre esse tempo? Que foi o fim? Ou que foi o ponto de virada? Porque é aqui que a história deixa de ser apenas sobre sobreviver à crise e começa a ser sobre reconstrução. Jeremias ouviu a promessa em meio ao caos. Jerusalém ainda enfrentaria a destruição. Haveria consequências. Haveria dor. Mas Deus falou de restauração com tanta certeza que parecia já estar vendo a cidade refeita. E é isso que eu quero que você entenda profundamente agora. Deus não apenas ouve o seu clamor no desespero. Ele trabalha na sua restauração. Quando tudo dá errado, a sensação é de ruína. Você olha para a sua vida como quem olha para uma casa depois de uma tempestade. Telhas arrancadas, janelas quebradas, móveis revirados. Você anda pelos cômodos e pensa, por onde eu começo? Talvez sua casa emocional esteja assim. Talvez sua fé esteja assim. Talvez seus sonhos estejam espalhados como destroços. Mas Deus não se assusta com ruínas. Ele é especialista em reconstrução. Jeremias 33 fala de ruas que voltariam a ouvir vozes de alegria. Fala de cura para as feridas. Fala de restauração da sorte. Deus descreve um futuro diferente daquele presente devastado. Por quê? Porque o que Ele promete não depende apenas do cenário atual. Depende do caráter dele. E o caráter de Deus não muda com a sua crise. Você pode estar se sentindo pequeno, fraco, falho, insuficiente. Mas Ele continua sendo o Deus que cria, sustenta, restaura. Agora eu preciso que você seja honesto comigo e com você mesmo. O que exatamente está doendo mais hoje? É a perda? É o medo do futuro? É a culpa do passado? É a sensação de abandono?
É a incerteza? Nomeie isso no seu coração. Porque a reconstrução começa quando você reconhece o que foi quebrado. Não adianta fingir que não doeu. Não adianta espiritualizar o que foi trauma. Não adianta dizer, está tudo bem, quando não está. Deus não trabalha sobre negação. Ele trabalha sobre verdade. Você perdeu algo? Diga isso a Ele. Você foi ferido? Diga isso a Ele. Você está com raiva? Diga isso a Ele. Você tem medo de que nada mude? Diga isso a Ele. Clamar não é apenas pedir solução, é abrir o coração por completo. E aqui está a aplicação prática que talvez você nunca tenha feito dessa forma. Transforme seu desespero em oração estruturada. Hoje, ainda hoje, pegue um papel. Escreva exatamente o que está te sufocando, sem filtro, sem preocupação com teologia perfeita. Escreva como se estivesse falando com Deus, porque você está. Depois, abaixo de cada dor, escreva uma declaração de confiança. Não baseada no que você sente, mas em quem Deus é. Se você escreveu, estou com medo de não conseguir pagar minhas contas, abaixo escreva, o Senhor é meu provedor. Se você escreveu, estou com medo de ficar sozinho, escreva, o Senhor está comigo. Se você escreveu, eu falhei e me sinto indigno, escreva, a graça do Senhor é maior que meus erros. Isso não é autoajuda. Isso é alinhamento espiritual. Você está pegando sua dor e colocando diante da promessa. Jeremias ouviu palavras que contrariavam o cenário visível. Você também precisa começar a ouvir mais a promessa do que o medo. Mas talvez você diga, eu já ouvi promessas antes e ainda assim sofri. Sim, porque promessa não é anestesia. Promessa é direção. Ela não elimina o processo, mas impede que você se perca nele. Agora, deixe-me falar diretamente com a parte mais frágil do seu coração. Aquela que ainda pergunta, quase em sussurro, Deus está me ouvindo mesmo? Sim. Ele está ouvindo quando você não consegue orar direito. Ele está ouvindo quando você ora irritado. Ele está ouvindo quando você ora chorando. Ele está ouvindo quando você ora em silêncio. Você não está falando com o vazio. Você não está jogando palavras no vento. Você não está perdendo tempo. O céu não está fechado. Mas talvez você esteja esperando uma resposta específica e Deus esteja preparando algo diferente. Restauração nem sempre significa voltar ao que era antes. Às vezes, significa algo novo, melhor, mais profundo. Você queria aquele relacionamento de volta. Mas talvez Deus esteja reconstruindo sua identidade antes de reconstruir qualquer vínculo. Você queria aquele emprego específico, mas talvez Deus esteja ampliando sua visão antes de abrir a próxima porta. Você queria que nada tivesse acontecido, mas talvez Deus esteja usando o que aconteceu para transformar você de dentro para fora. Isso exige confiança. E confiança é construída no relacionamento. Por isso, a oração para quem está desesperado não é apenas um pedido por mudança externa. É um convite para caminhar com Deus no meio da crise. Agora eu quero conduzir você a um momento de oração. Não como um ritual religioso, mas como um encontro real. Se puder, feche os olhos por alguns instantes. Respire fundo. Sinta seu corpo.
Sinta seu coração batendo. Você está vivo. Você chegou até aqui. E agora ore comigo, mas não apenas repetindo palavras. Ore sentindo. Senhor, eu estou aqui, cansado, confuso, talvez com medo. O Senhor sabe exatamente o que estou enfrentando. O Senhor viu cada lágrima. O Senhor ouviu cada suspiro que ninguém mais ouviu. Quando tudo deu errado, eu questionei. Eu duvidei. Eu me perguntei se o Senhor estava me ouvindo. Hoje, eu escolho confiar que o Senhor estava ali o tempo todo. Eu entrego minha perda. Entrego minha crise. Entrego minha ansiedade sobre o futuro. Entrego a culpa que carrego. Entrego o medo de não ser suficiente. Clamo a Ti, como o Senhor mesmo me convidou a fazer. E confio que o Senhor responde. Mesmo que eu ainda não veja tudo. Mesmo que o processo continue. Mesmo que a reconstrução leve tempo. Cura o que foi ferido em mim. Fortalece o que está fraco. Restaura o que foi quebrado. E me dá olhos para enxergar as coisas grandes e firmes que eu ainda não sei. Eu não quero apenas sair dessa crise. Eu quero sair transformado. Em nome de Jesus. Agora respire de novo. Percebe algo? Talvez não seja uma explosão emocional. Talvez seja algo mais sutil. Uma firmeza, um pequeno alívio, um fio de esperança. É assim que muitas restaurações começam. Não com barulho, mas com convicção. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você não precisa resolver tudo esta semana. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você precisa continuar clamando. E continuar confiando que Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. Daqui para frente, quando o medo tentar voltar, quando a dúvida sussurrar novamente, Ele não está ouvindo, você vai se lembrar dessa promessa. Você vai se lembrar que no meio da prisão, Deus falou com Jeremias. No meio da ruína, Ele falou de reconstrução. E no meio do seu desespero, Ele fala com você. Sua história não termina na crise. Sua história não termina na perda. Sua história não termina na pergunta sem resposta. Ela continua. E talvez um dia você mesmo será a resposta para alguém que está desesperado. Talvez você olhe para alguém chorando e diga: eu já estive aí. Eu pensei que Deus não estava ouvindo, mas Ele estava. E isso vai dar sentido a muitas lágrimas. Se essa mensagem falou com você, se de alguma forma ela tocou exatamente a área que estava doendo, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários uma palavra que represente o que você está entregando hoje. Pode ser medo, pode ser luto, pode ser ansiedade, pode ser crise. Não é exposição, é um ato de fé. É dizer publicamente: eu estou clamando. E se você conhece alguém que está vivendo um momento em que tudo parece dar errado, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Talvez ela esteja se perguntando em silêncio se Deus está ouvindo. E talvez essa seja a resposta que ela precisava. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de fé e profundidade espiritual. Aqui, nós não fingimos que não dói, mas também não esquecemos que Deus restaura. Curta esse vídeo para que mais pessoas que estão desesperadas encontrem essa palavra, porque ninguém deveria atravessar a crise achando que está sozinho. E lembre-se, quando tudo dá errado, ainda existe um convite ecoando do céu: clama a mim. E Ele responde: